Olá, pessoal. Eu sou a Suzy Claverry, sou atualmente gerente sênior de Employer Branding and Experience aqui no United Health Group no Brasil. E hoje vou falar um pouquinho para vocês a respeito de Employee Experience e a nossa jornada aqui de pensar a experiência do colaborador como um movimento estratégico dentro da nossa companhia. Bom, a gente acredita muito aqui que a experiência positiva dos colaboradores é uma estratégia fundamental do nosso negócio. E, bom, falando um pouquinho de quem é o United Health Group, acho que é importante que vocês conheçam quem nós somos. E o United Health Group tem a missão de ajudar as pessoas a viver de forma mais saudável e contribuir para que o sistema de saúde funcione melhor para todos. A empresa faz parte do United Health Group, um conglomerado de saúde com atuação em 150 países. No Brasil, nós atuamos por meio de duas plataformas distintas, a Amil, operadora de benefícios de saúde, de planos de saúde, e a Rede Américas, que é referência em atendimento médico hospitalar. Bom, eu entrei aqui no United Health Group em 2018 e a gente começou a trabalhar o que a gente chama de Employer Branding. E é importante contar essa história, né, antes de falar sobre a experiência do colaborador, para que realmente a gente conecte essas duas pontas que são muito importantes. Em 2018, eu tive aí a grata surpresa, né, de conseguir trabalhar toda a área de Employer Branding aqui dentro da companhia, né, com uma ligação para o nosso time global, mas algo que realmente fizesse sentido para o nosso negócio aqui localmente, que a gente conseguisse estruturar uma gestão de marca empregadora que ajudasse também nos nossos negócios aqui no Brasil. Mas o que é Employer Branding? Acho que é importante a gente falar sobre isso, né? Nunca é demais colocar todo mundo na mesma página. E quando a gente fala de Employer Branding, a gente está falando de gestão de marca empregadora, né? Numa tradução literal desse conceito, que nada mais é do que trabalhar toda a reputação dessa marca como empregadora, que é criar um lugar diferenciado de trabalho, não só criar também esse lugar, mas fazer com que ele seja visto e reconhecido como um lugar diferenciado de trabalho. É uma estratégia, né, essa de marca empregadora, que principalmente pensa na questão de atração de talentos, né, de atração de talentos para a nossa empresa, mas também pensa na questão de retenção desses talentos, né, como é que a gente utiliza a estratégia de marca empregadora para também falar internamente com os nossos colaboradores e com as pessoas que estão conectadas diretamente com a gente nessa experiência do dia a dia. Eu costumo dizer que quando a gente fala de Employer Branding, é como se a gente tivesse várias áreas diferentes, né, de marketing, de comunicação, de branding, de administração, de gestão, de negócios, a favor de capital humano para que esse conceito realmente seja colocado em prática de uma forma bastante efetiva. Bom, um fato é, as empresas escolhem os talentos, mas os talentos também escolhem as empresas, principalmente hoje no mundo que a gente está falando, né? E aí a gente está falando tanto de candidatos quanto de colaboradores, né? Se alguns anos atrás a gente tinha cenários diferentes, né? Onde os colaboradores focavam aí em remuneração, em benefícios, né? Onde a gente fazia toda a questão de atração de talentos, mas muito focado em oferecer benefícios e oferecer salários diferenciados para os colaboradores. Hoje a gente sabe que só isso não é o suficiente. Hoje a gente sabe que o poder de decisão de se trabalhar numa empresa ou de considerar uma empresa como a melhor empresa para se trabalhar realmente está na mão desses talentos, né? Então são eles que decidem para onde eles vão, quanto tempo eles querem ficar em cada empresa, né? O que eles querem realmente estar conectados e quais são as marcas que eles realmente querem trabalhar. Se há muitos anos atrás, aí, não tantos assim, né, mas a gente olhava para o mercado, né, e realmente via aí recursos humanos olhando de uma forma não tão estratégica e muito mais operacional em relação à gestão de pessoas, né, hoje a gente vem mudando bastante esse conceito, né, se na época dos nossos pais, dos nossos avós, as pessoas procuravam uma oportunidade de trabalho, e isso era muito interessante também, procuravam uma oportunidade de trabalho muito focadas na questão de ter remuneração e benefícios, de conseguir pagar as contas ali no final do mês. Hoje a gente sabe que esse cenário mudou e muito,
né? Hoje a gente sabe que os talentos querem coisas diferentes quando a gente fala de trabalho, de experiências de trabalho, né? Hoje os talentos, eles buscam oportunidade de crescimento, eles buscam reconhecimento nesse ambiente de trabalho, eles querem ser reconhecidos pelo trabalho que eles executam, pelas pessoas que eles são, pelas formas como eles interagem no ambiente, né, pelas conquistas que eles conseguem mostrar, né, através dos resultados aí para as companhias. Eles querem também empresas que tenham um forte compromisso social, que consigam trazer à tona toda a questão de proposta de valor que elas têm, toda a questão de propósito que elas têm, de maneira muito prática e efetiva, muito conectada com a questão social hoje em dia. Eles querem também, esses talentos, um ambiente de trabalho prazeroso. E aí, quando a gente está falando de ambiente de trabalho prazeroso, é desde a cultura de uma empresa, dos colegas de trabalho, né, da forma como se relacionam com as lideranças, das questões relacionadas à autonomia, das questões relacionadas com o crescimento de carreira, né, e com todas as oportunidades. O ambiente de trabalho prazeroso, ele está muito conectado com esse cenário de experiência. E, obviamente, todo mundo quer, no final do dia, remuneração e benefícios é importante, mas de longe já não é mais a primeira escolha das pessoas quando optam por um lugar para se trabalhar. Não é à toa que muitas pessoas, né, recebem propostas do mercado e aí elas continuam na empresa que elas estão trabalhando, mesmo que essas propostas de mercado às vezes venham com uma remuneração ou benefícios que sejam mais atrativos, mas muitas vezes elas permanecem nas empresas que elas estão por estarem muito conectadas com a cultura, com os valores, com o propósito, né, e com todos esses outros pontos que a gente costuma chamar aí de salário emocional nesse sistema. No fundo, é isso que as pessoas querem. As pessoas querem experiências positivas no trabalho. E não é à toa que a gente vem falando cada vez mais, né, sobre experiências e quanto a experiência, né, do colaborador das nossas empresas realmente faz sentido, né, para que a gente alcance resultados de negócios mais expressivos e mais efetivos, né? Quando a gente fala em experiência, o que é essa tal experiência no final do dia, né? Eu costumo falar que a experiência, né, a experiência do colaborador, ela veio muito em relação com a experiência do cliente. Ela veio muito com esse cenário de experiência do cliente, né? A experiência, a gente passou a pensar no cliente antes de pensar no colaborador. Obviamente, né, focando aí nos resultados de negócio. Só que essas experiências, embora ela tenha a mesma origem, a experiência do colaborador, ela veio, né, dessa originada aí dessa questão da experiência do cliente, elas ainda têm pesos diferentes. Isso porque, se a gente olhar para o cenário do cliente, o nosso cliente ele não está conectado o tempo todo com a gente. Ele vai pensar na gente, né, como marca, né, como prestador de serviços, em momentos mais específicos, quando ele precisa ou quando realmente ele tem que ter uma interação com a gente, mas ele não passa 24 horas do dia dele pensando na gente. Já quando a gente fala de uma marca empregadora, né, o sentido que ela tem para um colaborador, ele é bastante diferente. O colaborador ele está muito mais conectado com a questão da marca no dia a dia dele, porque não é só aquela marca que obviamente traz o sustento, né, que traz toda a parte financeira dele, mas que traz todas as alegrias, que traz todas as experiências, que traz um monte de coisas bacanas que ele vive no dia a dia dele, né? Se a gente parar para pensar hoje, mais ou menos 1/3 da nossa vida a gente passa no ambiente de trabalho. Então, o ambiente de trabalho ele é muito importante e as experiências que estão relacionadas nesse ambiente são muito importantes também. Quando a gente fala dessa experiência do colaborador sendo mais importante até do que a experiência do cliente, significa que esse colaborador está conectado com a marca não só no momento de trabalho dele, o que já é bastante, né, em geral 8 horas por dia, mas ele também está conectado em muitos outros momentos, né? Quando ele vai jantar com a família, quando ele vai para uma conversa de amigos, quando ele vai para uma festa, quando ele vai conhecer pessoas novas, é natural que a gente fale a respeito do nosso trabalho, quem nós somos, o que a gente faz, como é a empresa que a gente trabalha, ou seja, o colaborador passa muito mais do que as 8 horas de trabalho dele conectado com as empresas nas quais eles trabalham.
Por isso, a gente tem que aprender a ver a experiência do colaborador até mesmo antes do que a experiência do cliente, e esse conceito precisa vir na frente para que realmente os resultados sejam considerados efetivos, né? A experiência do colaborador, principalmente aqui no United Health Group, a gente entende que ela é o centro de tudo, né? O centro de tudo que a gente faz, é o que move hoje a nossa empresa, é o que garante a qualidade do atendimento, né, médico-hospitalar que a gente presta para os nossos pacientes, é o que garante a qualidade dos nossos atendimentos através dos nossos benefícios de saúde. Quem chega lá na ponta e tudo aquilo que a gente oferece de qualidade, não é só o produto que a gente está oferecendo, mas todo o atendimento e todo o encantamento que é feito para esses clientes através dos nossos colaboradores. Então, a gente entende que realmente eles são parte fundamental desse processo, dos resultados que a gente tem na nossa companhia, né? Ele é que realmente garante essa experiência bem positiva do cliente que a gente tem aqui hoje em todos os nossos ambientes de negócio. Mas o que é a experiência do colaborador, afinal? Acho que esse é um ponto super importante. Quando a gente fala de experiência do colaborador, ou employee experience, que também, né, a parte em inglês também tem se tornado aí um grande alvo, né, uma grande forma de se falar a respeito de experiência, né? Quando a gente fala de employee experience, a gente está falando de um conjunto de percepções e sentimentos desses profissionais, dos nossos colaboradores das empresas, a respeito de como são as interações com essa organização, com essa empresa, como é que são as organizações, como é que são essas interações de trabalho com os colegas, com a liderança, né? Como é que são as formas de contato, de crescimento, de desenvolvimento, é tudo aquilo que importa no final do dia para esse colaborador durante essa jornada que ele vivenciar com uma empresa, né? Então, são todas essas possibilidades que a gente tem, né? E o Employee Experience, ele parte dessa intersecção entre os desejos e as necessidades dos colaboradores com aquilo que a gente chama de design organizacional das nossas empresas, né? É aquilo que traz a união entre essas duas partes, entre os desejos dos colaboradores e aquilo que a empresa consegue oferecer. De uma maneira bem simples, dá para a gente dizer que a experiência do colaborador no final do dia, a gente está falando de todos os momentos que importam. Essa é uma definição que eu gosto bastante, porque acho que traduz de uma forma bem simplificada o conceito de experiência, né? Momentos que importam. Todas as experiências, sendo positivas ou negativas, né, que passam pela vida da gente, passam através desses momentos, né? Eu hoje sou mãe de duas crianças, né? O Lucas, de 5 anos, e a Alice, de 4 anos, e um momento muito importante, uma experiência única, né, na minha vida, foi o nascimento dos meus filhos. Realmente, aquele momento, como mãe, foi um momento que importou muito na minha vida. Então, é uma experiência, e foi uma experiência muito positiva, tá? Quando a gente fala em termos de experiência dentro da jornada desse colaborador, muitos desses momentos importam, né? Desde o momento do onboarding, quando esse colaborador ele é recebido, né, pela empresa, a forma como ele é recebido pela empresa, pelas lideranças, pelos colegas de trabalho, o momento que ele é promovido, com certeza é um momento importante, o momento de reconhecimento, o momento de feedback, o momento de uma licença, né, o momento de uma ausência por conta de uma licença de saúde, por exemplo, de uma licença maternidade, o momento onde ele é desligado, onde ele pede o desligamento da empresa, também é um momento que importa. Então, tudo isso passa, né, perpassa pela experiência do colaborador junto com a gente. Todos esses momentos que importam realmente fazem a composição dessa experiência de trabalho, e é em cada um desses momentos que a gente tem como possibilidade, né, de deixar a nossa marca positiva também como marca empregadora, de fazer com que aquele momento e aquela experiência seja realmente especial a ponto de fazer com que a reputação de marca empregadora também seja positiva. Se a gente olhar um pouquinho, né, a respeito de experiência do colaborador e todo esse cenário um pouco mais histórico, para entender onde a gente está hoje, né, o que a gente fez para chegar até aqui, a gente teve 4 estágios, basicamente, até chegar em termos de experiência, né? Então, o primeiro estágio, todas as empresas passaram por isso lá no passado, né? Muitas delas não existem mais hoje, mas a gente viveu um cenário onde a gente falava dessa evolução de experiência que estava muito conectada com a era da utilidade,
né? Ou seja, quando as empresas entendiam que o trabalho, né, o papel delas ali como marca empregadora, como empregadora, era só oferecer as ferramentas essenciais para aquela pessoa trabalhar, seja uma cadeira, um telefone, um computador ou o que fosse, né, dependendo da área de atuação dessa pessoa, onde o funcionário naquele momento, né, o colaborador, ele realmente era só uma engrenagem dentro dessa movimentação toda que acontecia para a companhia funcionar, para a empresa funcionar e para conseguir aí realmente resultados efetivos. Depois, as empresas, todas as empresas, passaram aí também pela era da produtividade. Ou seja, além de tudo aquilo que já tinha sido aprendido ali na era da utilidade, começou-se a pensar que melhorias, né, podiam ser feitas de maneira mais rápida para que as pessoas pudessem, né, ter esse trabalho otimizado, que pudessem fazer processos repetitivos e que pudessem trazer mais resultados em menos tempo. Então, a era da produção, da produtividade, de como é que a gente media as pessoas acerca daquilo que elas realmente produziam ali no dia a dia. Muito menos medido por qualidade e muito mais medido por quantidade nessa era que a gente passou. Muitas empresas ainda estão hoje na era que a gente chama de era do engajamento, né? Que são as empresas, né, que trabalham aí muito focadas na cultura, mas que também fazem aquelas pesquisas anuais, que fazem as pesquisas de engajamento, que atuam muito mais no sentido de engajar os colaboradores do que realmente proporcionar uma experiência positiva para eles, né? As empresas que passaram, né, ou que ainda estão, muitas delas estão nessa era de engajamento, elas estão preocupadas em oferecer de alguma maneira uma injeção de adrenalina para as pessoas que trabalham com elas. Ou seja, se o clima não está bom naquele momento, se foi feita uma pesquisa de clima e foi detectado que o clima dos colaboradores não está muito positivo naquele momento, o que eu, como empresa, vou fazer nessa era do engajamento? Eu vou proporcionar algumas coisas que rendam ali motivações imediatas para esses trabalhadores. Ou seja, vou oferecer uma festa, vou oferecer um café da manhã, vou fazer alguma coisa mais tática, mas que provavelmente vai ter um resultado pontual, né, mas que não vai ter um resultado tão grande a longo prazo, né? Ou seja, essas empresas elas têm uma missão ali declarada e um foco bastante grande nessa questão de um engajamento, né? De oferecer momentos específicos onde essas pessoas possam se sentir motivadas. Já a era da evolução, né, que algumas empresas já estão e que hoje o United Health Group já se encontra entre essas empresas, é justamente a era da experiência, onde além de todo o aprendizado que a gente teve nas eras anteriores, a gente tem um foco muito grande em 3 ambientes que a gente chama de ambientes experienciais, que são aqueles focos no ambiente da cultura, no ambiente da tecnologia e no próprio ambiente mesmo, no ambiente físico de trabalho das pessoas, né? Onde a gente fala muito sobre essa forma de aproximação constante, onde a gente tem ali uma forte razão para existir, um propósito e uma missão muito forte e muitos convictos, e, ao mesmo tempo, a gente também tem uma escuta muito ativa para esses colaboradores. A grande mudança, né, que vem com a era da experiência para todas as eras anteriores é que a gente muda basicamente o formato, né? Como é que a gente escuta os colaboradores e como é que a gente age em relação a isso, como é que a gente cria planos de ação que sejam mais efetivos para esses colaboradores, né? De forma que realmente a gente possa proporcionar experiências positivas, não baseada naquilo que eu, como empresa, gostaria de fazer, mas sim baseado naquilo que os meus colaboradores gostariam que eu, como empresa, fizesse. Essa é a grande mudança quando a gente fala desse cenário de evolução de experiência do colaborador, que todas as empresas já vivenciaram ou estão vivenciando de alguma forma. Eu gosto bastante desse GIF, porque eu acho que ele mostra bastante essa evolução, né? Quando a gente não pensa na experiência do colaborador. Então, o que vocês estão vendo aí na minha tela é justamente isso, né? Provavelmente dá para a gente fazer uma analogia bem próxima com as empresas que existem hoje aí no mercado. Quando uma empresa não pensa nessa experiência do colaborador, provavelmente ela constrói um parquinho de diversão muito próximo a esse que a gente viu aqui. É um parquinho de diversão onde o propósito era que as pessoas, né, que as crianças utilizassem os brinquedos que estivessem ali disponíveis e que se divertissem através desse brinquedo, mas ela não consegue cumprir essa missão na prática. A gente realmente não está focado na experiência do colaborador, né? Quando vocês olham para essa mensagem, quando vocês olham para esse GIF, vocês vão ver esses 2 escorregadores aí
marrons, né, que foram criados nesse parquinho de diversão, foram criados com o intuito de que as crianças escorregassem nele. Mas, muito provavelmente, o engenheiro que fez aí esse parque, né, todas as pessoas que trabalharam na arquitetura, né, na construção desse parque, não fizeram testes com essas crianças, não perguntaram para as crianças se essa era a melhor forma de escorregar. Provavelmente eles presumiram que essa seria uma forma incrível de escorregar, criaram os escorregadores e no final do dia também não testaram com a principal pessoa, né, com as principais pessoas, as que mais importam, que eram as crianças. No final do dia, quando a gente assiste esse GIF, a gente vê justamente as crianças não utilizando o escorregador, mas utilizando todos os arredores ali desse escorregador, né, como uma forma de diversão, como uma forma de brincadeira. E isso é muito curioso, porque a gente faz, né, muitas das empresas hoje, a gente vê esse cenário, né, construindo a experiência do colaborador, não com base naquilo que o colaborador gostaria que a empresa oferecesse, mas sim com base naquilo que a empresa acha que o colaborador gostaria de ter. E esse é o principal erro que as empresas cometem quando a gente fala de experiência do colaborador. Quando a gente fala de experiência do colaborador, a gente precisa focar no ponto principal de toda essa experiência, que é justamente o colaborador. Então, o processo de experiência, ele passa por uma escutativa muito forte para que depois os planos de ação sejam criados, né? E isso vai sendo criado em conjunto, com base, então, aí nas necessidades e nos desejos desses colaboradores e, ao mesmo tempo, com as possibilidades da empresa. Então, esses são momentos muito importantes. E quando a gente fala de experiência positiva, o que garante essa experiência positiva no final do dia, né? O que realmente faz, né, essa experiência positiva gera de resultados para empresas? Já é mais do que comprovado que existem resultados muito plausíveis em relação à experiência do colaborador. Quanto mais a questão da experiência é incentivada e quanto mais essa experiência no dia a dia para os colaboradores dentro de cada uma das empresas é positiva, a gente sabe, né, que tem 2 vezes, por exemplo, mais resultados em vendas, 4,3 vezes mais lucro, por exemplo, né, com os colaboradores. Essas empresas também que praticam, né, e que conseguem executar uma experiência de colaborador bastante positiva, faz com que cresça também as receitas dessas empresas, né, cresça o ambiente para inovação, diminua a rotatividade, o que a gente chama de turnover, né, as pessoas que se desligam aí espontaneamente da companhia. Essas taxas tendem a cair bastante também, né, é estimado que em torno de 40% caia essa rotatividade das empresas quando as experiências são positivas, porque o colaborador realmente não tem interesse de sair para o mercado, mesmo que aconteça dele ter uma proposta financeira mais valiosa do que a que ele tem atualmente, né? Porque todas as outras experiências que compõem a jornada de trabalho dele naquela empresa fazem com que ele se mantenha mais fiel a ela, diminuindo as taxas de rotatividade. Além disso, as empresas também estão muito conectadas, né? As empresas que fazem as experiências positivas acontecerem, com a questão de estarem essas empresas sendo escolhidas aí como empresas entre as melhores para se trabalhar. É natural que elas façam parte desses rankings. Se a experiência do colaborador é positiva, provavelmente numa avaliação de mercado, né, ou quando ele vai falar sobre essa empresa de mercado, no mercado, para os amigos, para os colegas, ou de alguma outra forma, ele vai contar sobre essa experiência positiva e vai valorizar essa experiência também. Então, falar de experiência está diretamente conectado com os resultados de negócio. E aqui no United Health Group, a gente tem levado cada vez mais isso a sério, né? Então, eu contei para vocês que eu entrei aqui no United Health Group lá em 2018, trabalhando especificamente com Employer Branding, mas hoje a minha carreira já ganhou um corpo adicional, que é também trabalhar a experiência do colaborador. E cada dia mais a gente tem colocado isso como metas de negócio, como metas para a liderança, trabalhar de forma mais positiva a experiência dos nossos colaboradores, justamente porque a gente entende que todo mundo ganha quando todo mundo ganha. Se essa experiência do colaborador é positiva, com certeza ele vai desempenhar melhor essa performance que ele executa no dia a dia, ele vai estar mais conectado com a nossa missão, com os nossos valores, né, com o formato de entrega de qualidade que a gente tem para os nossos clientes. E isso, no final do dia, vai fazer com que a gente tenha mais clientes satisfeitos, mais conectados com as nossas marcas, preferindo a gente no mercado como marcas, né, seja de hospital, seja de benefícios de saúde, mas fazendo com que esse ciclo, então,
se renove e que todo mundo ganhe, né? Lá na ponta, colocando a experiência do colaborador em primeiro lugar, a gente sabe que lá na ponta o resultado de negócio vai chegar também, e a gente tem focado muito nisso quando a gente está trabalhando aqui a experiência dentro do United Health Group. E a gente enxerga isso de uma maneira muito positiva e muito conectada. Tudo parte da nossa cultura, da nossa missão e dos nossos valores. A gente sabe que a nossa cultura é uma cultura muito forte, a gente sabe o propósito que a gente tem de levar saúde para todos os lugares, para todas as pessoas, de transformar a vida das pessoas através da saúde. E a gente sabe também, né, que a gente tem algumas promessas de valor, aquilo que a gente chama de EVP, dentro do cenário de Employer Branding, né, o Employer Value Proposition. Essas promessas de valor que a gente tem como empresa são algumas promessas que são únicas. Nenhuma outra empresa no mercado tem exatamente as mesmas promessas que a gente tem. Isso faz com que a gente crie um diferencial. E quando esse diferencial é criado, através da estratégia de Employer Branding, a gente consegue comunicar essa estratégia, né? A gente consegue comunicar esses diferenciais para o nosso mercado, atraindo novos profissionais, novos talentos e retendo esses colaboradores com a gente também, fazendo com que eles queiram permanecer mais tempo trabalhando com a gente. E, obviamente, a gente entende que tudo isso está tão conectado que as experiências, embora tenham um conceito diferente de marca empregadora, lembra quando a gente está falando de experiência, a gente está falando de momentos que importam, e quando a gente está falando de employer branding, a gente está falando de reputação de marca empregadora. Ou seja, embora com conceitos diferentes, eles estão muito conectados e eles fazem parte desse mesmo ecossistema. Isso significa que se o candidato meu tem uma experiência negativa, por exemplo, no processo seletivo, a chance da reputação da minha marca empregadora ser negativa é bastante grande. O mesmo acontece tanto dentro da experiência do candidato quanto da experiência do colaborador. Se essa experiência for positiva, né, seja para o candidato ou para o colaborador, há grandes chances da reputação dessa marca empregadora ser positiva também. E mais do que isso, quando a gente fala de experiências positivas, a gente passa para um degrau adiante também. Se essas experiências são tão positivas, faz com que a gente comece a pensar no âmbito da felicidade, que é algo que a gente tem trabalhado muito também no United Health Group. A gente tem começado a trabalhar de maneira bastante forte e efetiva. A gente entende que traçar jornadas positivas, criar experiências positivas para os nossos colaboradores vai fazer com que eles também consigam atingir de forma mais fácil o nível da felicidade, que aí é onde depende também exclusivamente deles, tá? Então, a gente entende que todo esse cenário de felicidade, de experiência, ele está muito conectado. As experiências positivas passam por esse cenário e resultam em reputação de marca empregadora, resultam em reputação de negócios, resultam em resultados efetivos e lucratividade de negócio no final do dia. E aí eu deixo para vocês uma frase que eu gosto muito de terminar as minhas apresentações. No final do dia, é sempre tudo sobre pessoas, é tudo sobre experiências. It's all about people, it's all about experience. É nisso que a gente foca quando a gente trabalha a experiência dentro do United Health Group. E a gente tem procurado trabalhar a experiência nesses mínimos detalhes. Hoje nós temos muitas pessoas nas áreas corporativas e temos muitas pessoas nas áreas assistenciais que estão dentro dos nossos hospitais. São experiências diferentes pelas quais a gente, né, tenta fazer com que essa experiência seja diferente, mas que seja positiva em cada um desses cenários. A gente entende que as pessoas são a coisa mais importante que a gente tem para cuidar e para oferecer. Essas pessoas, os nossos colaboradores sendo colocados no centro de tudo, realmente eles garantem que a gente tenha um resultado de negócio no final desse dia, no final das nossas histórias aí relacionadas a negócios com as empresas. Então, vejo vocês numa próxima, espero que vocês tenham gostado de traçar aqui junto comigo um pouco mais essa história sobre Employee Experience dentro do United Health Group. Até a próxima.